A paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Continuando todo o trabalho que estamos fazendo sobre o conhecimento do fim dos tempos, hoje eu gostaria de especificar um pouco melhor esse contexto do fim dos tempos. Por quê? Porque, na verdade, existe uma diferença quando nós falamos do fim dos tempos e do fim do mundo. São dois processos diferentes. E isso tem que ficar bem claro para nós. E algumas pessoas se perguntam assim: estamos no fim dos tempos? E a resposta é sim. Sabe, se você acompanhou o vídeo anterior em que nós colocamos aquela tabela e o processo pelo qual Deus veio trabalhando a história do mundo, você vai perceber que nós saímos do tempo dos pagãos, passamos para o tempo de Israel. E do tempo de Israel, agora estamos no tempo da igreja. Então, o que nós entendemos? O que nós compreendemos da revelação nas Sagradas Escrituras? Que Jesus tinha um tempo determinado para se manifestar no mundo. Os profetas tinham anunciado que o Messias viria. Israel esperava, aguardava pela vinda do Messias. Só que houve alguns percalços neste caminho. A ideia que Israel adquiriu do Messias se tornou bem diferente daquela que Deus tinha para o seu povo. Então, qual que era a ideia que os judeus, que Israel tinha do Messias? Um novo rei Davi, que viesse, que batalhasse, que libertasse a nação da dominação dos romanos. E aí, com a libertação do povo, com a restauração do reino de Israel, viria o juízo final, viria o fim do mundo. Basicamente, essa era a ideia. Claro que há muitas mais coisas aí, mas basicamente essa era a ideia que o povo de Israel tinha. E de repente vem Jesus, humilde, falando de paz, até mesmo de perdoar os romanos pelos que lhe causaram, pelo que eles fizeram. E isso não se encaixou na característica que os estudiosos daquela época, os doutores da lei, fariseus, saduceus, o que eles compreendiam de Messias não se encaixou na pessoa de Jesus. Porque havia esse conflito. Uma coisa é a gente pensar na realidade material, outra coisa é a gente pensar na realidade espiritual. Só que em Jesus, essas coisas elas têm que se agregar. Você percebe? Não podemos separar as coisas que acontecem na história, que acontecem no mundo, com as coisas que Deus faz e realiza no nosso meio. Você lembra que anteriormente, no vídeo anterior, quando nós revelamos os reinos que deveriam vir ao mundo, o Império Babilônico, o Medo Persa, o grego, o romano e o outro que ainda está por vir, que futuramente nós vamos trabalhar, não era um processo histórico? E nós não sabemos que Deus já havia antecipado, revelando para Daniel, que esses reinos surgiriam no mundo? E depois realmente na história não veio? Então, uma coisa é a revelação de Deus, o que é espiritual, e outra coisa é o que acontece no mundo, que é histórico. Mas as duas estão ligadas. É a mesma coisa, nós somos corpo, alma e espírito.
E não temos como desvincular o ser humano dessas três coisas, né? Maria, por exemplo, no cântico dela, no Evangelho de Lucas, vai dizer assim: a minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Você consegue entender que no mesmo versículo, numa mesma frase, foram colocadas as palavras alma e espírito? E ela tem um corpo. Corpo, alma e espírito. Então, não podemos desvincular de forma alguma, como alguns pretendem, separar aquilo que Deus revela com as coisas que acontecem no mundo. Elas estão intrinsecamente, unidas, juntas. Como os meus dedos da mão estão unidos na mão, assim também. Todas as coisas espirituais estão unidas às coisas deste mundo e vice-versa. Então, a pergunta que persiste: estamos no fim dos tempos? Sim. Quem inaugurou o fim dos tempos? Foi Jesus. A manifestação de Jesus inaugurou o fim dos tempos. Quando nós olhamos para o relógio de Deus, a gente pode ver que quando Jesus vem ao meio-dia no nosso relógio, como nós trabalhamos no vídeo anterior, ou seja, a hora sexta, né, o mundo chegou no seu ápice. A história do mundo chegou no seu ápice, no ponto maior. Então, a partir daí, você pode ver, nós contamos as horas na parte da manhã até o meio-dia. O meio-dia faz parte do tempo da manhã ou do tempo da tarde? Do tempo da tarde. Concorda? E a tarde termina quando? Quando nós vamos entrar no período da noite. Então, nós temos a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite, né? Então, veja só, a manifestação de Jesus revelou o fim dos tempos. Mas fim dos tempos é um processo e o fim do mundo é um outro processo. A igreja está neste período do fim dos tempos. Fim dos tempos é o tempo da igreja. É o que nós chamamos de Kairos, ou tempo da graça. Tempo do anúncio do evangelho, de manifestar e viver as coisas de Deus. Neste momento, o mundo está em conflito. Por quê? Porque ele está rejeitando essa manifestação do Filho de Deus na história. O mundo jaz do maligno. O mundo pertence a ele por causa do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E com o sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos tomados de volta. Mas é a nossa vida, não o mundo. O mundo continua pertencendo ao maligno. Por enquanto. Mas vamos lá. O que a igreja, e eu gostaria de ler um trecho do catecismo para você, revela sobre essa questão do fim dos tempos. Está no parágrafo 670 do catecismo, que vai nos dizer assim, olha: desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Já estamos na última hora, citando 1 João, capítulo 2, versículo 18. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada. E, de certo modo, já está antecipada nesta terra. Veja, com esta palavra da igreja no catecismo, nós compreendemos que o mundo entrou neste período, nesse processo do fim dos tempos. Saiu do tempo de Israel, entrou no tempo da igreja. Saiu daquele período da manhã na história do mundo e entrou para o período da parte da tarde. Então, assim,
todas as coisas que acontecem no mundo, as coisas boas, as coisas ruins, a manifestação dos santos na igreja, você olha para a história de tantos santos, são coisas preciosas, maravilhosas que Deus tem feito através do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes. E a gente olha tudo isso que Deus tem feito através dessas pessoas e coloca isso em contraponto com o mundo que, né, se divide na corrupção, nas guerras, nas misérias, em doenças, né? Essas coisas perturbam e ameaçam o ser humano desde quando ele é concebido, lá na barriga da mamãe. Você percebe? O jovem está lá todo feliz, curtindo a sua vida, se apaixonando, de repente o país dele entra em conflito com outro. Ele é convocado para uma guerra. De repente uma pessoa que nunca imaginou pegar numa arma é obrigado a aprender a atirar, fazer exercício, se preparar para um conflito e de repente entrar numa guerra que ele não sabe se vai voltar vivo de lá. E pior ainda, para ele sobreviver, ele vai ter que matar alguém. Olha que condição terrível. Quantas pessoas não vivem felizes de repente? Acontece alguma coisa, perde tudo na vida. Tudo. E fica a míngua, a miséria. E aí a pessoa não vai se revoltar com Deus? Achando que é culpa de Deus? Lembra da história de Jó? Um após o outro veio falando, olha, eu estava no campo e de repente desceu fogo, de repente veio os inimigos, de repente aconteceu isso e perdeu tudo. Na história de Jó, olha, não foi somente as coisas materiais, na verdade. E aí nós temos também a mesma condição no mundo. De repente você está bem, sente uma dor, vai ao médico. O médico de repente passa uma notícia para você de que você tem uma doença grave que em poucos dias você vai perder a sua vida. Como que fica a cabeça da pessoa? Você percebe? Então, assim, nós estamos num conflito no mundo entre aquelas pessoas que são de Deus e aquelas pessoas que não são de Deus. E por que este conflito acontece? Porque quando as pessoas não são de Deus, elas acabam colaborando com o inimigo. Paulo nos ensinou em sua palavra que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra espíritos e potestades espalhados nos ares. Então o que acontece? O inimigo, a todo momento, ele vai querer nos desviar de Deus, do caminho de Deus, de servirmos a Deus. E nem que para isso ele tem que usar de outras pessoas. Por isso que é importante, como muitas vezes eu insisto, estarmos debaixo do senhorio de Jesus, para fazermos sempre a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Porque senão acabamos colaborando com o inimigo e nos tornamos até mesmo empregado dele. Porque você sabe que o inimigo, através da tentação, nos leva ao pecado. E o pecado, ele não atinge só a minha pessoa, mas todos aqueles que estão em volta de mim. Você percebe? E aqui, olha, na carta aos Hebreus, é muito interessante o que é nos revelado da parte de Deus. Eu gostaria de ler para você, para que ficasse bem claro essa questão. Olha, capítulo 1 da carta aos Hebreus. Muitas vezes, e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, olha a expressão, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também
criou o universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus por essa palavra. Veja, nesses últimos dias nos falou também por seu Filho. Veja com que amorosidade Deus veio trabalhando a história. Primeiro tempo dos pagãos. Só tinha aqueles que viviam a fé em Deus. Depois veio o tempo de Israel. Deus constitui um povo para que este povo viva a fé em Deus. Depois vem o tempo da igreja. Deus nos manda Jesus para que nós anunciássemos a todos a palavra de Deus. E agora nós estamos nesses tempos que são os últimos. Você percebe? Quando nós formos falar do fim do mundo, nós vamos ver que o fim do mundo está vinculado principalmente à presença do anticristo. Porque no Apocalipse, por exemplo, quando você olha para aquela narrativa dos 4 cavaleiros, nós temos um cavaleiro branco, depois nós temos um cavaleiro vermelho, depois nós temos um cavaleiro preto e nós temos um cavaleiro verde. 4 cavaleiros. Algumas pessoas querem insistir que o primeiro cavaleiro seria o anticristo. Não é verdade. O primeiro cavaleiro, na verdade, é bem ao contrário. Ele é o Cristo. Você pode ver que ele não vem com ameaça. Ele não causa nenhum mal. E outra coisa, ele vem como vencedor para vencer mais. Quando que o diabo foi vencedor neste mundo? Sobre Deus. Agora, esse cavaleiro vem como vencedor. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E ele vai voltar. Então, ele já é vencedor e voltará para vencer mais. Por quê? Porque na sua vinda gloriosa, Jesus vencerá todas as forças do mal. Agora, essa presença desse cavaleiro, ela é muito real na nossa vida. Na história, algumas pessoas pensam, Jesus voltou para o céu e ele está lá até o dia de sua vida. Não é bem assim. Lembra quando Paulo estava indo para Damasco? Quem apareceu lá no meio do caminho para ele? O próprio Senhor. Se nós olharmos a história de tantos santos, Jesus pessoalmente se manifestou a eles. Ou seja, Jesus continua atuando, ainda que invisivelmente aos nossos olhos, mas ele continua trabalhando. Ele continua mexendo e nos movendo para Deus, para o Pai, para o amor dele, para o senhorio dele. Você percebe? Então, em contrapartida, existem as misérias humanas. O cavaleiro vermelho tem uma espada. Vermelho é a cor do sangue. Quando você lê lá, o que acontece? Você vai entender que aquilo lá é a guerra. Olha quantas guerras existem no mundo. Depois vem um cavalo preto, um cavaleiro preto, que é a miséria. O que gera a miséria no mundo? A falta de caridade. A corrupção. Né? Quando eu não partilho o que eu tenho com o meu irmão, eu estou indo atrás desse cavaleiro aí. Né? Eu estou sendo egoísta. E também tem um cavalo verde. Verde é a cor de quando as coisas estão apodrecendo, uma carne está apodrecendo. Você percebe? E isso vai falar do quê? Da peste, das doenças. Né? Quantas doenças nós não temos no mundo? Da onde que vem tudo isso? Recentemente passamos por um período de pandemia. Da onde que vem tudo isso? Não vem de Deus. Pode ter certeza disso. Emerson, então essas coisas vêm do maligno? Sim. E às vezes com colaboração dos homens. Ou você acha que esse vírus não foi criado em laboratório? A gente sabe que existem
muitos vírus no mundo de muitas formas, mas nem todos são naturais. Alguns são pré-fabricados. Pode ter certeza disso. Então, nós temos esse espelho para nós visualizarmos fim dos tempos e fim do mundo. Nós estamos agora com Cristo no mundo, o Espírito de Deus está agindo no mundo, estamos no tempo da igreja, no tempo do Kairos, tempo da graça, em que nós podemos viver e anunciar a fé, mas também estamos em contrapartida com esses outros cavaleiros, guerra, miséria, peste, o mal que se espalha no mundo através dos espíritos e potestades espalhados nos ares. Mas aí a coisa vai mudar de figura em um determinado momento, porque sairemos desse processo do fim dos tempos para o processo do fim do mundo. Lembra da nossa tabela? Que aqueles dias seriam encurtados por causa dos eleitos? E quando a gente olhava para aquelas horas, havia 1 hora a menos no período. E aí, para entrar naquele período milenar, o reino de Cristo, que depois nós vamos trabalhar bem especificamente sobre isso, o que acontece? Vai haver uma convulsão no mundo. O mal vai dar o maior golpe, vindo com o anticristo, um falso profeta e um reino que vai querer subjugar as pessoas do mundo inteiro. Então, que esta palavra de hoje possa ajudar você a perceber os sinais dos tempos. Lembra que nós sempre falamos de perceber esses sinais e não ficar se fixando em datas, como alguns querem falar por aí? Se perceba naquilo que Deus revela em sua palavra, né? A palavra daquela parábola que Jesus contou, daquele dono da vinha que sai tal hora, já é para que nós tenhamos essa percepção dos tempos. Jesus nos evangelhos pediu para a gente fazer a comparação com a figueira, perceber os sinais dos tempos. Lembra as críticas que Jesus fazia aos doutores? Olha, vocês conseguem interpretar os céus, os sinais dos céus, se vai chover ou não, mas não conseguem perceber os sinais dos tempos? Então perceba esses sinais que Jesus está nos revelando, para que nós possamos alavancar a nossa fé, ser de Deus e não voltar atrás. Renunciar ao pecado e assumir a vida de santidade. Isso nos prepara desse período do fim dos tempos para o período do fim do mundo. E que vem Senhor Jesus, Maranatá. Amém? E que essas palavras possam trazer paz ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.